Fala, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe poderosamente. Aqui é o pastor Ricardo e eu quero aqui compartilhar com aqueles que nos acompanham a literatura que eu estou lendo nesse ano. Todos que me conhecem sabem que eu sou um adepto da leitura, eu amo a leitura e eu tenho uma biblioteca comunitária aqui no meu bairro, fora o meu acervo pessoal aqui na minha casa. Acredito que todo pregador, ele tem por princípio e por dever, por chamado e vocação, ser um amante da leitura da Escritura, como o Salmo de número 1, ele vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, todo pregador, ele é um exímio leitor das Escrituras, ele ama as Escrituras, ele medita nas Escrituras, ele se esmera nas Escrituras, ele se debruça sobre as Escrituras, e a Escritura é o trilho pelo qual rege o seu ministério. A Escritura é o caminho pelo qual ele vai conduzir o rebanho. A Escritura é o alimento sólido, puro, cristocêntrico, santo-sacro, que ele vai distribuir como bom dispenseiro da casa de Deus. Ele vai até a dispensa e prepara da melhor maneira o alimento sólido para o rebanho de Deus, para a igreja de Cristo. Como servo, como serviçal, como bom dispenseiro, ele deve se debruçar nas Escrituras, onde a palavra fala em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Mas a boa literatura, nós temos um bom campo farto de literatura cristã, sadia, que nós podemos nos debruçar, que nós podemos e devemos, não só podemos, devemos. O grande apóstolo Paulo, quando ele estava próximo para morrer, naquela frase célebre dele, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7 e 8, ele fala: combati um bom combate, completei ou acabei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Neste mesmo contexto em que o apóstolo Paulo estava preso e ele sabia que iria morrer, ele escreve no versículo 13: quando vieres, traze-me a capa que esqueci em Troade na casa de Carpo, traga-me os livros e principalmente os pergaminhos. Ou seja, o apóstolo Paulo, ainda que saberia que partiria deste plano, ele ainda assim queria se dedicar ao conhecimento, queria se aprofundar na literatura. Ele diz: traga-me os livros, mas principalmente os pergaminhos. O principal é as Escrituras, o principal é a Bíblia, o principal é a palavra de Deus. A base é as Escrituras sagradas, mas a boa literatura que pode robustecer o nosso conhecimento. Eu quero compartilhar um livro que eu tenho lido, e ele tem agregado muito ao meu ministério, ele tem me dado muitas inspirações de mensagens. É este livro aqui, desse grande pregador, grande pastor, de quem eu admiro, pastor Hernandes Dias Lopes. É esse livro aqui, Pregação Transformadora, de Hernandes Dias Lopes. Pregação Transformadora. São 100 mensagens, 100 esboços aqui de pregações do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele colocou compilada nessa obra, uma excelente obra. Eu aconselho para todo pregador, seja pastor, seja diácono, seja obreiro, seja presbítero, aquele que tem a chamada, aquele que gosta de pregar, aquele que gosta de um sermão enriquecido, robusto, sólido, consistente. Adquira essa obra aqui. Eu não ganho nada, amado. Primeiro que o meu canal é muito pequeno, meu canal ele é ilusório, a minha existência não passa nem perto da vida do pastor Hernandes Dias Lopes, mas a vida dele é relevante para mim, o ministério dele é relevante para mim. Eu tenho não só esse livro aqui, eu tenho alguns outros livros dele, e esse livro aqui é um livro que eu adquiri, estou lendo, não terminei. Assim que eu terminar, eu posso voltar e fazer aqui algumas observações, algumas
apresentações, para que vocês possam ter minimamente um conhecimento acerca dessa literatura, mas para aqueles que são pregadores, para aqueles que já têm experiência, para aqueles que se dedicam, para aqueles que gostam de robustecer o seu acervo literário, eu indico essa obra aqui. Principalmente você que prega, você que ensina. Esse livro aqui é especificamente para pregação, não é nem para ensino, é mais para pregação, para mensagem. Então, você que prega, você que tem oportunidades, você que prega em lar, você que prega em praça, você que prega na sua congregação, esse livro aqui ele vai te dar inspirações para você robustecer o que já foi dado ao pastor Hernan Dias Lopes, ou para de repente você ler aqui alguma mensagem que ele pregou, que ele ensinou, e aqui você dá o seu pitaco. Isso aconteceu comigo várias vezes nesse ano, até o momento que eu estou lendo. Eu já estou quase terminando de ler esse livro aqui. E esse livro aqui me deu várias inspirações. Algumas eu peguei só o tema e o Senhor me deu a mensagem. Algumas eu peguei o texto e eu inspirei na minha mensagem. Algumas eu peguei a pregação, o tema, e dei a minha robustecida teológica. E tem sido muito relevante para mim. Então você que é um pregador, você que gosta de literatura, eu apresento esse livro para você, Pregação Transformadora, do pastor Hernan Dias Lopes. E para você também que é um cristão e gosta de ler, e gosta de se aprofundar em pregação, em mensagem, ainda que você não pregue, compre esse livro aqui, leia, que você vai ser edificado, porque a palavra que está escrita ali, ela vai edificar a sua vida. A palavra fala em Esdras, capítulo 7, versículo 10, que Esdras preparou o seu coração para buscar a palavra do Senhor, para aprender e depois ensinar. Então, quando nós nos debruçamos na palavra do Senhor, primeiro ela ministra a gente, ela trata com a gente, e depois a gente aplica essa palavra na nossa vida, para depois a gente ensinar. Então, ainda que você não pregue, busque, leia, medite, e você vai crescer na graça e no conhecimento. Amém? Deus abençoe, tomara que essa dica aí, ela possa te acrescentar, possa te abençoar. Tá bom, amados? Deus abençoe, fique na paz, eu estou... Fui!